Olá, meus amigos, minhas amigas, é um grande prazer estar falando com vocês mais essa vez. Hoje eu vou falar sobre os tópicos novos, os tópicos top de linha, vamos dizer assim, da doença arterial coronariana crônica. Eu sou médico cardiologista, meu nome é Edmar Santos e é um prazer tê-lo aqui no nosso canal Evidências Médicas. Se você gostar do conteúdo, dê um like. Se gostar muito, inscreva-se no canal e será um prazer tê-lo aqui quando tivermos novidades. Bom, tivemos semana passada o Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC, que foi realizado virtualmente, mas o objetivo era que fosse realizado na cidade de Amsterdã, então o centro de todas as informações foram vindas de Amsterdã, né? E com ele veio vários estudos, várias novidades. Como sempre, o Congresso Europeu de Cardiologia é o maior evento da cardiologia no mundo, ocorre sempre no verão europeu. Infelizmente, esse ano não pude ir lá pessoalmente, por conta óbvia da pandemia. Nós estamos aí confinados ao nosso território. Bom, doença arterial coronariana crônica, aquele paciente que está na prevenção secundária, já teve infarto, já fez angioplastia, já operou o coração, já teve AVC, enfim, tem algum desses cenários, tem placas, várias placas nas coronárias, enfim. E o que fazer com ele do ponto de vista prático? Bom, se eu falo que ele é crônico, eu já quero dizer que ele é estável. Paciente instável, outra característica, outro tratamento, outra metodologia, né? Mas o paciente estável crônico, nós temos que fazer um coquetel de medicações, tem que usar várias medicações. Claro, sempre o estilo de vida deve ser controlado e os fatores de risco devem ser combatidos. Então, claro, tem que parar de fumar, uma coisa óbvia, né? Fazer atividade física, perda de peso, comer com menos sal, menos gordura, etc. Todo aquele combate aos fatores de risco muito bem conhecidos, né? Se tem diabetes, controlar melhor o diabetes, escolher drogas que confiram proteção cardiovascular, dentre os remédios para diabetes, enfim, se tem doença inflamatória sistêmica, cuidar adequadamente desta, e por aí vai, né? Então, mas alguns remédios têm que ser usados na doença arterial coronariana crônica. Um deles são os IECA ou BRA, quer dizer, a turma do enalapril, perindopril, ramipril, e a turma da losartana, telmisartana, candesartana, enfim, todas ou um ou outro, né? Ou um ou outro, nunca os dois de forma em concomitância, ou usa um ou usa outro, ou BRA ou IECA, né? Isso já está muito bem demonstrado, o benefício, começou tudo com o estudo HOPE, com o ramipril, mas, enfim, antes os IECA eram usados para hipertensão e para insuficiência cardíaca. Depois do estudo HOPE mostraram o benefício também na doença arterial coronariana. Estatinas devem ser utilizadas em dose elevada, preferencialmente rosuvastatina ou atorvastatina em dose maior. Esse benefício de maior redução do colesterol LDL é muito bem demonstrado, então o combate ao colesterol também é uma pedra angular nesse tratamento. Quando o paciente não consegue responder, mantendo o LDL em 70, em 50, às vezes preferencialmente, você tem que adicionar ezetimiba para alcançar as metas, né? E às vezes, quando não segura com ezetimiba, usar aí os inibidores PCSK9. Outra classe de drogas comumente empreendidas e que devem ser utilizadas são os beta-bloqueadores nesses casos, né, de doença arterial coronariana crônica, funcionam como antianginosos. Quando o paciente tem um quadro de miocardiopatia isquêmica, nem se fala, porque aumenta a sobrevida desses indivíduos, enfim, melhora os sintomas tanto de angina quanto de insuficiência cardíaca, e é absolutamente imprescindível no tratamento do paciente com doença arterial coronariana crônica, né? E a aspirina também. Então vamos ter lá o IEBA, IECA, estatina, beta-bloqueadores e aspirina, né? Se não conseguir manter uma frequência cardíaca baixa a despeito do uso de beta-bloque, você pode usar a ivabradina, que é o Procoralan. Então aí também uma outra estratégia que mostrou-se eficaz, tanto no estudo Beautiful quanto no estudo Shift, quer seja com
nos pacientes com insuficiência cardíaca, aí no caso, né, na miocardiopatia isquêmica, né, seria mais nesse grupo de pacientes, né. Outros que são aí já mais para sintomas, a trimetazidina, né, seria que age de forma metabólica, e também temos aí os nitratos, né, que vão funcionar como antianginosas, e mais recentemente no Brasil a ranolizina, que atua também como um antianginoso, 500 miligramas, 2 tomadas ao dia. Então, isso é a pedra angular do tratamento de doença arterial coronariana crônica. E se solidifica desde o ano passado após a apresentação do estudo Isquemia. Estudo Isquemia que demonstrou que mesmo em pacientes com isquemia moderada, isquemia às vezes importante, mesmo por marcadores relevantes, como a cintilografia do miocárdio, o tratamento clínico não é inferior ao tratamento com angioplastia. Logo, é necessário que tenhamos apreensão e cuidado nesse tratamento, fazendo com que o paciente realmente faça aderência ao tratamento. Bom, muito bem, posto isso, isso aí é o mínimo necessário, né? Mas nós precisamos ir além disso, né? Posto que a taxa de complicações nesses pacientes é muito grave, né? É muito grave e muito alta, né? O risco residual, ou seja, a taxa de eventos em um ano nesses pacientes cuja prevenção secundária chega a 10% mais ou menos. Então, é alto, é alto. O que poderia ser feito adicionalmente, além disso que a gente falou do IEBA? Lá, vamos recapitular: inibidor de ECA, estatina, beta-bloqueador e aspirina. Então, tem sido estudadas opções para que você melhore ainda o tratamento clínico, visto que é o que temos. Fundamentalmente é o que temos. Claro que, às vezes, quando a isquemia é muito grande, você pode tentar colocar um stent, isso ainda é um fato discutível e é o que a maioria de nós faz na prática. Mas, independente disso, temos que lançar a mão de melhores tratamentos clínicos. Um deles aí é, como eu já falei, tentar reduzir mais o LDL colesterol. Perfeito, né? Outra estratégia que tem sido estabelecida é redução da proteína C reativa, ou seja, redução da inflamação. O Dr. Peter Lieb, lá da Universidade de Harvard, é o principal divulgador, o Dr. Paul Ridker, eu já falei em vários vídeos aqui sobre eles, dessa teoria inflamatória e que a gente poderia trabalhar melhor nela. Eles já mostraram desde lá do começo, no estudo Júpiter, pacientes com risco intermediário para doença coronariana, aqueles que tomavam rosuvastatina, 20 mg por dia, tinham mais benefícios do que os que não tomavam. Logo, concluiu-se que talvez rosuvastatina, reduzindo a proteína C reativa, diminuía eventos. A grande discussão ficou em torno de, poxa, mas o indivíduo que tomava rosuvastatina também diminuía mais o colesterol, portanto, será que não foi o efeito sobre o colesterol? Era essa a questão da época. E aí, para a demonstração desse efeito, foi desenhado o estudo lá, o estudo Cantus, com a canakinumab, um inibidor seletivo da proteína C reativa, né? E isso, então ele não agia sobre o colesterol, agia sobre a inflamação especificamente, houve redução de eventos, mas houve aumento de infecções. Então, não vingou o produto, claro, pelo custo altíssimo, então o benefício era muito marginal, mas a teoria, ela ficou lá amarrada. Depois, o Dr. Paul Ridker tentou com outro fármaco para artrite reumatoide, também não deu muito resultado. E a colchicina, que a gente já conhece há muitos anos, da gota, né? É um remédio clássico, barato, na dose 0,5 mg, mostrou benefício 2 anos atrás, né? No estudo COLCOT, e agora novamente no LODOCO,
primeiro na doença coronariana aguda, agora na doença coronariana crônica. No Lodoco mostrou benefício, redução de eventos. Então, parece ser uma alternativa bastante interessante e que podemos sim usar na prática para aqueles pacientes que, apesar de todo o controle que eu falei antes, ainda mantém proteína C reativa elevada. Parece que é um caminho que natural e é o que eu faço na minha prática. Inclusive, tem pacientes meus que porque eu não fico esperando, eu, Edmar, aqui falo, não fico esperando aparecer em diretriz. Aparecer diretriz é ótima, maravilhosa, eu respeito enormemente quem faz diretriz e quem a segue, imagina quem sou eu para falar isso, mas é terceirização do cérebro. Você não pode se guiar apenas por ela é uma referência, mas existem os estudos que as fundamentam. Então você pode usar os estudos que a fundamentam. E, por exemplo, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eu não vou esperar aparecer em diretriz para usar dapaglifosina ou empaglifosina. Óbvio que eu vou usar. Por quê? Porque a diretriz tem a cada 2, 3 anos. E os estudos são, às vezes, 6 meses, ano em ano. Os pacientes não podem esperar. Essa inércia terapêutica causada pode matá-lo. Então, não acho que seja conveniente essa ação. Outra estratégia que tem sido advogada, e parece muito lógica, no doente coronariano crônico, é o uso da rivaroxabana, que é o Xarelto, em dose menor, 2,5 miligramas, 2 tomadas por dia, no doente coronariano crônico, em associação com aspirina. O benefício de redução de MACE, que é infarto não fatal, AVC não fatal e morte cardiovascular, de 24% no estudo COMPASS, né, de 2017, publicado no New England Journal of Medicine, ele torna indiscutível esse benefício, né? Porque nós diminuímos o colesterol, diminuímos a inflamação. Agora vamos tentar diminuir a viscosidade do sangue, alterar a plasticidade eritrocitária. E vamos lograr êxito nisso aí, né? Então, sim, em grupos com menor risco de sangramento, parece ser uma conduta bastante interessante a associação da aspirina com a rivaroxabana no contexto da doença arterial coronariana crônica. O nível de sangramento foi um pouco maior no grupo que usou a associação das duas, mas o benefício líquido é indiscutível. O NNT foi um pouco alto, foi em torno de 80, mais ou menos, um benefício moderado, não é um benefício gigantesco, mas estamos falando de mês, estamos falando inclusive de benefício de morte, né? Então é algo não desprezível. O benefício de estatina é mais ou menos esse, o NNT também. Então, e por último, o Vascepa. Vascepa, ele foi sintetizado desde o estudo GISSE, lá atrás, no grupo italiano de prevenção ao infarto, que mostrou o benefício do ômega 3, só que depois não foi reeditado o mesmo sucesso em outros ensaios. Então ficou a ideia de que havia tido uma falha ou metodológica, ou se não metodológica, naquele intervalo de confiança, a qual, enfim, pode ocorrer que o estudo deu errado naquele dia, em outros cenários ele não se mostra o mesmo resultado. Por isso é necessário fazer vários estudos, muitas vezes em lugares diferentes, com a mesma questão. Ponto. Isso é um aspecto, mas recentemente, 2 anos atrás, foi feito um estudo REDUCE-IT com um outro tipo de ômega 3 aí, que é o icosapentetil, cujo nome é o Vascepa, nos Estados Unidos. E é um tipo de ômega 3, fizeram a separação do EPA, um ultrafiltrado do DHA, e usaram uma fração exclusiva, vamos dizer assim, purificada do EPA. E ele conferiu benefício no REDUCE-IT uma enormidade, 20 e tanto % de redução de MACE. Então não há motivo de fechar os olhos para isso. E agora, no europeu 2020, esse de Amsterdã, o Dr. Matthew Budoff, da Universidade de Califórnia, que é forte na parte de angiotomografia, conduziu esse estudo, o estudo Evaporate Trial. O Evaporate mostrou, um estudo mecanístico, mostrou redução do volume de placas
em indivíduos com doença coronariana crônica. Talvez isso explique o mecanismo do Vascepa, porque os ômega 3 a gente sabe que reduzem triglicérides também. Então talvez a redução de triglicérides através dessa droga consiga esse benefício que foi observado no Reduce It. Tá bom? Então eu estou falando aqui tudo, claro que, sai daqui e usa todos esses remédios, ou muito... Não é isso, você vai ter que individualizar, cada caso é único, cada paciente é único, mas também você não pode ficar esperando a diretriz, etc. Não, você tem que agir. São pacientes que a inércia terapêutica pode ser criminosa. Tá bom? Um grande abraço, até breve. Tchau!